Oi pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre leitura e propor para vocês um pensamento mais amplo sobre essa habilidade tão importante. Então, quando a gente fala de leitura, muitas vezes a gente remete a conteúdo escolar, né? Ah, ele aprende a ler na escola, ele tem que aprender a ler na escola, ele aprende a ler na escola porque se ele não ler, ele não vai conseguir dar conta de outros conteúdos. Mas, na verdade, a leitura, ela vai muito além disso. Ela é uma forma de comunicação. Então, ela se torna uma questão de quê? De oportunidade, de melhores condições de vida, melhor qualidade de vida, condições financeiras, condições sociais, culturais, né? Então, se a gente fala de uma habilidade tão importante assim, que envolve não só eu ir bem na escola, eu ir mal na escola, mas envolve também a minha vida, né? Como sujeito, como indivíduo, como cidadão, merece ser um assunto muito amplamente estudado, amplamente discutido e principalmente que chegue mais práticas, né, científicas embasadas e que funcionem nas escolas, né? Que não fique só com quem aplica ou de repente estuda ou conhece essas práticas, mas que essas práticas possam ser levadas também para dentro da escola, para realmente essa leitura acontecer, né? Então, eu trago aqui para vocês algumas coisas importantes que a gente tem que saber quando a gente fala de leitura, né? Então, a leitura é um processo inventado pelo homem, e mesmo sendo um processo inventado pelo homem há mais de 5.000 anos atrás, o nosso genoma, a nossa estrutura neurobiológica e genética ainda não se deu conta de modificar para atender essa demanda. Mas o que a gente vê através de exames de neuroimagem, né, que graças aos avanços aí da tecnologia é possível ver quando a gente está lendo o que acontece lá dentro do cérebro, né? A gente vê uma circuitaria funcionando perfeitamente. A gente vê uma circuitaria toda refinada para que aconteça essa mágica da leitura, né? E como isso acontece? Né? Então eu gosto muito de um trecho do livro do autor De Haene, que ele fala assim, que na verdade na leitura a gente tem que pensar o quê? Que a gente tem que reutilizar. E o que é você reutilizar uma coisa? Então, se eu tenho, por exemplo, uma garrafa PET que eu comprei, um refrigerante, eu vou reutilizar para fazer um brinquedo de sucata, vai virar um brinquedo de sucata, a mesma coisa. Eu tenho aqueles circuitos neurais prontos para outras habilidades, mas que conforme aquele social está me dando o estímulo, eu preciso responder àquele estímulo, então aquelas áreas elas têm que funcionar, ser reutilizadas para a leitura. Ah, mas será que isso é importante eu saber, né? Enquanto professor, enquanto pais, enquanto profissionais que avaliam a leitura e cuidam desse processo de leitura? Sim, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque eu sei que não vai ser um processo que vai acontecer, por exemplo, como a fala. E mesmo a fala, que a gente tem área específica no cérebro que cuidam somente daquela areazinha ali de fala, né? De articulação e tudo, mesmo assim a gente vai precisar de estímulo externo. Isso porque existe já uma área específica. Agora, você imaginem vocês, a gente falando de leitura, né? Que não tem essa área específica para leitura. Então, o que a gente pode subentender e entender, né? Com essas pesquisas, com essas descobertas? Que eu preciso minimamente participar de um processo sistematizado de ensino, né? De estímulo com atividades apropriadas para que aquela leitura desenvolva. Então, não vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque não é natural. Essa circuitaria, ela vai ter que ser reutilizada para a leitura. Então, não é um processo natural. Então, a gente vai ter que aprender a ler
através desse processo sistematizado, intencional, de gradativo, com objetivos, né? De gradativa complexidade, né? Então, por isso é importante a gente conhecer, por isso é importante a gente trazer ciência, por isso é importante a gente trazer neurociência, como que essas ciências, principalmente falando agora da ciência cognitiva, como que essas ciências explicam o funcionamento, a aquisição e o desenvolvimento da leitura, né? Então eu fico por aqui e eu vou trazer mais desse assunto de leitura, depois vocês me dizem o que vocês acharam e qual que é a dúvida que vocês têm quando a gente fala desse assunto. Obrigada!